Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os nossos amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aí iniciando, o segundo dia deste propósito de jejum e oração. Já quero parabenizar todos vocês que estão participando aí juntamente conosco, Saiba que em Cristo nós seremos mais do que vencedores. Amém, queridos? Bom, hoje eu queria falar um pouco acerca da nossa mente. A nossa mente em si, ela é um campo de batalha. O adversário tenta a todo instante estabelecer, infiltrar, colocar o quê? Fortalezas na mente do homem. Ele tenta a todo instante, como a Bíblia diz, que ele anda ao derredor do homem, como um leão querendo tragar o quê? Os pensamentos. Ao ponto de levar o homem a se tornar cativo às suas próprias emoções, pensamentos, aos próprios deleites. Então, Deus, ele nunca nos desamparou. Ele sempre deixou recursos para nós. Ou seja, Deus ele já não luta com Satanás. Por quê? Porque Satanás foi vencido na cruz por meio de Jesus Cristo. Entende? Então Deus nos deu o recurso, deu o seu Filho na cruz, nos dando uma chance de vida, uma chance de alcançarmos, de restabelecermos o domínio que Ele nos concedeu desde a criação de tudo. Como Gênesis diz, que Gênesis quer dizer o quê? Começo, início. Deus deu o que para o homem? A autoridade para dominar os frutos do campo, os peixes dos mares e assim sucessivamente. Aí acerca de Jesus, quando ele vem agora, derrota Satanás, por meio da cruz, nos dá esse recurso de estar tendo acesso ao reino de Deus e ainda nos dá autoridade para pisar em escorpiões, serpente, impor as mãos e pessoas serem curadas. Olha só, além da salvação, ele nos deu todos esses recursos. E ele ainda disse, olha, se vocês crerem, obras maiores vocês farão. Daqui ele já fez. Então, Deus em nenhum momento ele se tornou egoísta. Jesus em nenhum momento se tornou egoísta. Sempre nos deu a possibilidade de termos o acesso à vivência das coisas extraordinárias diante da presença do Altíssimo, do Deus Altíssimo. Então, esse dever de busca, esse dever de proteção, esse dever de fortaleza, ele cabe a quem? A mim e a você. Ou seja, a minha mente é uma fortaleza, é um campo de batalha. Então, se eu fizer o uso, recursos que Jesus ele deu, ele me concedeu, eu vou fazer com que esse campo esteja o quê? Blindado. A fortaleza, ela tem posso dizer que dois tipos de recurso. A primeira, proteção. Quando eu instalo fortalezas é o que? Dentro da Bíblia, muro. Quando eu cerco a minha mente, renovando em Cristo, mantendo ela em Cristo, eu protejo ela, eu conservo ela, eu mantenho a paz de Cristo sobre ela. Esse é o primeiro recurso. O segundo recurso é aquilo que está cercado na minha mente está guardado. Ou seja, o muro me afasta do inimigo. Então o adversário está ao derredor, mas ao meu redor está o quê? Os anjos, a palavra, a presença divina de Deus, o Espírito Santo. Compreende? Então o muro ele tem dois recursos. Ele protege o que está aqui dentro da minha mente, Tanto que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12 que nós não devemos conformar com este mundo, que nós temos que ter uma mente renovada em Cristo Jesus. Então eu protejo e também os muros afastam o meu adversário. Só que o adversário a todo instante ele tenta estabelecer o quê? Digamos que um acampamento na mente do ser humano. Ele tenta tirar o homem do domínio, de conservar a palavra,
Ele tenta estabelecer distrações na fé. Tenta colocar o homem numa distração, na sonolência de fé. A Bíblia vai dizer que nós somos equiparados com um corpo, cuja cabeça é Cristo. Isso se trata de uma união de pessoas, uma interação de pessoas para formalizar um grupo, ou seja, uma igreja. Mas não só está ligado à igreja, como também nós somos a igreja de Cristo, porque nós somos templo e morada do teu Espírito. Então, isso cabe a nós também, tornando o nosso corpo como um culto racional. Ou seja, prestando um culto racional, tendo a racionalidade, a consciência, a mentalidade, a concordância de agir em conformidade com a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável diante das nossas vidas. Então, mediante a essa conservação, eu estabeleço sobre a minha mente o quê? Uma mente de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Louvado seja Deus. Eu vou fazer mais ou menos um desenho aqui para vocês terem uma noção. Olha só. Vou pegar aqui um lápis. Aqui, ó. Perdão. Aqui é o corpo, ó. Para vocês terem uma noção. Corpo. Perfeito. A Bíblia vai dizer que nós somos equiparados como os membros. Os membros são o quê? Mãos, pés, olhos. Veja só, olhos, boca, ouvido, né? Então, não liga muito pro desenho não, tá, irmãos? Então, tudo isso se torna membro, tá? Ou seja, é um conjunto, isso aqui tudo, ó. É um conjunto de membros que formam um corpo. Um corpo não pode ser formado sem um membro. Ou seja, por meio dessa separação do corpo e a mente aqui, ó, a mente, a cabeça tem que ser quem? Cristo, ó, Cristo. Né? Perdão aí porque aqui o desenho não tá muito legal não. A cabeça sendo Cristo, o corpo aqui agora vai ser regido por quem? Quem vai governar o movimento do corpo? A cabeça. A cabeça, que é Cristo, os pensamentos do alto, ele vai trazer a consciência, ou seja, o domínio do corpo. Cristo é a cabeça, então o corpo está sujeito ao quê? Ao governo do Espírito Santo. Então as ações agora vai condizer, né? As ações vai estar em concordância com os pensamentos de quem? De Cristo. E eu me torno a imagem e a semelhança de quem? De Deus, de Cristo. Eu passo a gerar o que agora? Os frutos do Espírito. Por quê? Porque o meu corpo, aqui é o meu corpo, ele está exercitando a fé. Ele está produzindo os frutos, ele está andando em obediência, ele está o quê? Ouvindo, ele está vendo, né? E ele está exercitando as práticas. A Bíblia vai dizer, o profeta Isaías vai dizer que vai chegar um tempo que o povo tem olhos, mas não vão ver. Que olhos é esse? Espiritual. Tem ouvidos, mas não vão ouvir. Que ouvidos é esse? É espiritual, né? Acerca da fé, né? Então o adversário tenta a todo instante romper o que? A comunicação entre o homem e Deus. Ó. A todo instante Deus está emanando o que ao homem? Direção por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele recebe comando de Deus e ele a todo instante envia pra gente, que é o Espírito Santo, tá? Deixa eu acertar aqui, ó. Que é o Espírito Santo. A todo instante ele tenta ali pegar nas nossas mãos e nos ajudar. Ele é o Consolador.
Ele é o Consolador. Pega nas nossas mãos e nos traz a mentalidade de quem? De Deus e de Cristo. Ele nos traz as características da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Espírito Santo. Os três formam somente um. Então, ele tem como objetivo, o Espírito Santo, trazer todas as características de Deus, de Jesus, né? Aonde Jesus, ele disse para Deus, olha, eu vou pedir, disse para os discípulos, eu vou pedir ao Pai, lá em João 14, a gente falou isso ontem, lembra? Vou pedir ao Pai que envie o Consolador, que é quem? É o Espírito Santo, é a promessa. Ele irá o quê? Te guiar nesse mundo. Porém, o mundo não vai o conhecer, né? Então, o nosso corpo aqui agora, ó, como ele começa a exercitar a fé, ele exercita a musculatura da fé, né? Ele tem um objetivo, é templo e morada do Espírito Santo. Ele exercita a fé porque os comandos que tá vindo da cabeça tá sendo enviado por corpo. Agora eu passo a gerar bons frutos. Aonde eu coloco a minha mão é abençoado. Aonde eu coloco os meus pés é abençoado. Aí a Bíblia vai dizer que se os meus olhos forem bons, o meu corpo irá refletir luz. A gente tem que ser tardio em falar, ou seja, aqui, usar a boca, ó, e ser mais ouvinte. Mas ouvir quem? Deixa eu voltar aqui. Ouvir quem? O Espírito Santo. Então, o recurso que nós temos é essa intermediação entre o Espírito Santo e a voz de Deus. Esse comando que Deus, a todo instante, ele tenta nos trazer. A palavra de Deus vai dizer que tudo que ligardes ao céu será ligado aonde? Na terra. Então, a todo instante, o inimigo tenta tirar esse compromisso, essa interligação que nós temos com Deus através do Espírito Santo. Por exemplo, numa guerra, o que os soldados diante de uma guerra eles tentam fazer primeiramente? Cortar a comunicação do ambiente vizinho. Ou seja, peraí, se você tem um adversário, se você está guerreando contra um país, vamos supor, a primeira coisa que ele vai usar de estratégia é o quê? Eu tenho que cortar a comunicação daquela cidade, daquele estado, digamos, para eles não pedirem ajuda. Então eu ataco eles. O adversário faz a mesma coisa. Ele tenta tirar do homem a sensibilidade de ouvir quem? Ouvir a voz de Deus. Entrar em concordância, ou seja, em obediência à palavra de Deus. Quando você vai na contramão daquilo que Deus ele já sugeriu, já colocou como recurso para nós, você assume um risco. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Então, o inimigo tenta romper essa transmissão, esse contato. Mas você, que é um homem ou uma mulher inteligente, está buscando, está com seus ouvidos sensíveis, está buscando aí, né? Está com seus olhos também atento, né? Para enxergar mediante a fé, que é aquilo que Deus já estabeleceu diante da tua vida, que você já está assumindo como um recurso e um governo que Deus conquistou em favor da minha vida e da tua vida. Então nós já não vamos deixar o adversário ganhar território aonde? Na nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente é governada por Cristo Jesus. Já não vai entrar sentimentos facciosos na nossa mente. Já não vai entrar pensamentos facciosos. Já não vai entrar nada que vai consumar aquilo que é sagrado nas nossas vidas, que é a presença e a comunhão. Por quê? Porque Cristo é a cabeça. Nós estamos colocando em volta da nossa mente fortalezas divinas, levantando muros, edificando muros, e estamos agora na torre de vigilância. Louvado seja Deus! O homem, quando ele ignora acerca da batalha espiritual, o que acontece? Ele basicamente ele não levanta esses muros. Ele fica ali vulnerável ao ataque. Ele fica vulnerável a sofrer todo tipo de opressão maligna, ao ponto de entrar em conflito nas suas emoções e tomarem decisões precipitadas.
Quantas pessoas passam por lutas, não aguentam a luta e tiram a própria vida? Isso acontece bastante. Mas por que que acontece isso? O inimigo cercou a mente. O inimigo dominou as emoções. O inimigo fez cativo um lugar que era para ter o quê? A paz que Cristo nos dá, né? Porque João 8,36 vai dizer: se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis o quê? Livres. Livres de quem? Do vil tentador, dos dardos inflamáveis, das setas malignas. O que é seta maligna? Mensagens, informações que o inimigo tenta estabelecer. O inimigo ele só vai ganhar terreno se o homem cooperar com a influência que ele impõe. A palavra de Deus vai dizer em Oséias 4,6: o meu povo perece por falta de conhecimento. Aonde aloja o conhecimento? Em João 8,32: conhecereis a verdade vos o quê? Libertará, ou seja, conhecereis. Da onde vem o conhecimento? Da mente. Todo instante, Deus nos ensina que o governo, o domínio deve ser regido pelo Espírito Santo. Então, a chave para o homem ele ter o sucesso, para ele alavancar numa vida alinhada, em harmonia com os princípios de Cristo, é o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Rompe o cativeiro. Quando nós temos esse acesso a nível do conhecimento, nós elevamos a nossa fé a um nível de progressão maior. Deus ele nos deu essa autoridade, lembra? Para dominar os frutos do campo, os peixes do mar, as aves do céu, né? E nos deu também a autoridade espiritual, que é a gente pisar em escorpiões, serpente, impor as mãos sobre os enfermos, falar novas línguas, que é o poder do Espírito. O que é o poder do Espírito? É uma capacitação que vai além de uma consciência humana, ou seja, é um romper de limites. Imagina uma pessoa, ela tem, por exemplo, eu conheci um rapaz que ele ia amputar as 2 pernas, ele tinha trombose. Eu impus as mãos, determinei a cura e ele foi curado. Eu vi esse rapaz na rua. Por isso que é importante a gente fazer o ID, né? Eu na rua, fazendo um trabalhando, né? Fazendo um serviço, e ali eu me deparei com esse homem, e ali eu me aproximei dele, fiz uma oração por ele, determinei a cura e ele foi curado. Pessoa muda, uma criança que tinha um olho, que o olho ficava assim, se tampasse o olho, ficava girando. A mãe era da automagia, da linhagem a linhagem da mãe materna da criança é africana, da magia mesmo, né? Aquela criança, se tampasse um olho, ela usava óculos, o outro olho ficava assim, girando. Ela não conseguia enxergar direito, não conseguia ler a Bíblia. No momento que eu coloquei as mãos, orei, ela foi curada, o olho estabeleceu e leu a Bíblia. Entende? Então, Deus nos deu essa autoridade. Para o quê? Proclamar o ano aceitável do Senhor, do nosso Deus, de Jesus, libertar os cativos, os oprimidos da garra do vil tentador. Ele traz isso, a dor, o sofrimento, ele traz essa opressão, esse cativeiro para o ser humano. Por quê? Porque ele começa a ganhar terreno na mente daqueles que não se santifica mais. Tem muita gente que está no lugar certo, que é na igreja, mas elas estão com as motivações erradas, estão motivadas com interesses totalmente na contramão daquilo que Deus tem como benefício. Eu vou para a igreja porque eu quero uma casa, quero um carro, Que é isso, queridos? Que é isso? Jesus não morreu na cruz para isso. Entende? Salomão pediu o quê? Riqueza ou sabedoria? A sabedoria vem aonde? Conhecimento. Deus ele abre a sua mente para você avançar em todas as áreas da sua vida.
Você quer avançar na vida de forma em geral? Conhecimento. Esteja em Cristo, se una a Cristo. Jesus, ele foi tentado lá no deserto, Lucas 4, lá no versículo 6 vai dizer, e Satanás disse para Jesus que se ele se curvasse diante dele, ele daria todo o reino, porque a ele foi entregue. Foi entregue o quê? O domínio. Quem entregou o domínio? Adão e Eva. Entregou como? Por meio do pecado, ou seja, da desobediência. Pecado, o que é pecado? Desobediência. O que é desobediência? Pecado, rebelião. Se rebelar contra um argumento, um mandamento, uma ordenança de Deus. Então isso traz consequências de forma em geral. Então nós temos que nos atentar a tudo isso. Nós temos que blindar nossa mente e não entregar o domínio, ou seja, a autoridade que Cristo já nos concedeu. A Bíblia vai dizer que Satanás tem pressa em tentar consumar o homem, porque ele sabe que o tempo está muito próximo. Os dias estão muito próximos. Jesus está às portas, querido. Não tem mais tempo para ficar pensando. Não, queridos. Para e pensa. Se você tivesse 24 horas de vida, o que você iria fazer com essas 24 horas de vida? Ia comprar carro? Ia comprar casa? O que você iria fazer? Então começa a exercer hoje o que não se pode controlar na questão do futuro. Você não sabe se você tem 24 horas. Possa ser que tenha, possa ser que não. Então qual é o argumento que nós temos? Qual é a desculpa? Nós temos que nos posicionar, nós temos que nos colocar de pé, nós temos que fazer o uso desses recursos que Cristo nos ofertou, colocando ali a sua própria vida diante da cruz, né? Louvado seja Deus. Amém? Nós temos que ter muita vigilância. Depois eu vou falar para vocês acerca do que? Olha só, músicas, tá? Porque através da música existe uma frequência. Frequências que atingem o que? Os membros, os ouvidos. Os olhos atrai a cobiça. As mãos, ela tá titulada ao quê? A uma ação, a uma transgressão, mediante ao quê? A tocar onde não deve, tocar em coisas impuras. Por isso que a Bíblia nos alerta, né, acerca de não se misturar com coisas impuras. Os pés, né, territórios impuros, ambientes impuros. Então o nosso corpo, ele forma aí em si, eles são formados em si por membros. E os membros têm que estar sadio para o corpo aí, ele progredir, ou seja, avançar. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou colocar aqui uma oração que nós vamos fazer, buscando aí recebendo mais aí o poder do Espírito Santo, né? Louvado seja Deus. Mas por que, pastor? Gálatas 5,16 vai dizer: vivam pelo Espírito, e de modo que nenhum satisfarão os seus desejos da carne. Olha só, quando nós vivenciamos em Espírito, nós não vamos satisfazer a nossa carne. Nós vamos vivenciar o plano, o governo do Espírito Santo. Então, nós que estamos nos consagrando, nós estamos nos conectando ao Pai, ligando a nossa mente ao alvo, que é Cristo Jesus. Então o sangue de Jesus, ele vem sobre as nossas vidas, nos purifica, nos lava, nos reme de todo o pecado, nos traz uma unificação com o Pai, nos tornando somente um com o Pai. Louvado seja Deus. Então nós vamos avançar no mundo espiritual, e as consequências do avanço no mundo espiritual é o avanço físico. O romper, se você romper no mundo espiritual, você rompe no mundo físico. Não é força, não é violência, não é na ação do braço, não. É espiritual, conhecimento, entrega, sujeição, obediência. Lembra Tiago 4,7? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao adversário e ele fugirá de vós. Amém? Nós vamos fazer uma oração para não tomar muito tempo.
Glória a Deus. Vou colocar aqui o slide na tela para vocês acompanharem. Perfeito? Louvado seja Deus. Veja só, nós vamos fazer essa oração, tá? O cinto da verdade. É uma oração que nós vamos dedicar aí em si uma petição a Deus para nos trazer o cinto da verdade, estabelecer a verdade sobre as nossas vidas. Você vai orar juntamente comigo. Abra a tua boca em concordância, tá bom? Determina aí sobre o teu lar, a tua casa, o território onde você está, para demarcar o ambiente. Amém? Senhor, lembra-me que o Espírito da verdade, ao vir, me guiará a toda a verdade, como diz na tua palavra em João 16:13. Tantas vozes e perspectivas me cercam, vindo de amigos, da mídia ou até mesmo do meu próprio pensamento, querendo competir com a sua verdade, a tua palavra, buscando contrariar a tua verdade. Por isso, rogo que o teu Espírito Santo me guie todos os dias da minha vida. Conduz meu plano de vida e nas decisões. Revela-me o que tem pensado de errado. Corrige-me onde saí do percurso da sua vontade. Dai-me graça para aplicar a verdade que me mostra por meio do Espírito Santo, para que meu falar e agir reflita melhor a tua imagem em tudo o que faço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vista a couraça da justiça. Pai, tua palavra diz que nos capacitaste para que fossemos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito da verdade. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica, como diz a tua palavra em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. A lei não é minha justiça, porque sozinho, até mesmo nos melhores dias, posso apenas reivindicar. Como Paulo, que sou injusto, não há um justo sequer, como diz a tua palavra em Romanos 3:10. Dai-me graça para viver de acordo com a novidade do Espírito Santo, agradando-te em tudo que faço e agindo com um coração cheio de gratidão por tudo que fizeste por mim em nome de Jesus. Senhor, uma das evidências da vida cheia do Espírito é a paz, como diz a tua palavra em Gálatas 5:22. Deste-me, ó Espírito Santo, a paz que excede todo o entendimento humano, da mesma forma como Jesus ordenou a tempestade no mar que aquietasse. Obrigado, Senhor, por me capacitar a calçar o sapato da paz. Espírito Santo, oro para conhecer e ser protegido por tua paz, que excede todo o entendimento, para que possa responder calmamente quando outros me desapontarem ou as circunstâncias surgirem contra mim. Eu declaro em nome de Jesus. Querido Deus, em tempos de dúvida, medo ou ansiedade, me fortalece para apoiar em Ti, independente do dia ou momento. Senhor, se não for a fé em Ti, o que será de mim? Ajuda-me, ó Espírito Santo. Ajuda-me, ó Deus. Em tempos de lutas, me traz a lembrança que tenho acesso à Tua presença e ao poder do Espírito Santo. Lembra-me de sussurrar uma oração simples, direcionando o meu pensamento a Ti, ó Deus, e não me entregar às minhas emoções
que acoberte o medo e a dúvida. Em nome de Jesus. Estou seguro, Senhor, por causa da obra de Cristo na cruz e por teres enviado o Espírito Santo para permanecer comigo todos os meus dias na terra. Obrigado, porque seja o que tiver que enfrentar, nada me separará do teu amor. O Espírito Santo me lembrará constantemente desta promessa. Bendigo o teu nome, pois agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quero viver como alguém que crê plenamente nisso, Senhor. Tira minha culpa acerca do que fiz de errado, para que eu possa andar livremente, ousadamente e sem hesitação, na confiança do relacionamento que tenho contigo, em nome de Jesus. Senhor, à medida que tomo a espada do Espírito, dai-me hoje sabedoria por meio da tua palavra, alinhando os pensamentos, palavras e ações em submissão a ti, nas áreas em que tenham tido dificuldade. Guia-me, Jesus, as Escrituras que revelam a verdade, para que eu possa aplicá-las em minha mente, repelir os ataques satânicos. Usaste a palavra de Deus contra o diabo durante a tentação no deserto, combatendo as mentiras demoníacas ao declarar: está escrito, proclamando em seguida a verdade. Mostra-me em que fui enganado pelo maligno e guia-me à verdade correspondente, para que possa contra-atacar em todas as áreas que elevo a ti em oração, dando o domínio e o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Eu destrono e rejeito todas as áreas da minha vida a influência e manipulação maligna do trono de Jezabel. Ordeno que todos os demônios debaixo desse trono saiam da minha vida, saiam da minha família, saiam do meu casamento, do meu trabalho, do meu ministério e de toda a minha descendência, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de manipulação, de mentira, de idolatria, de conspiração, de sensualidade, de engano, de encantamento, de contaminação, saia agora pelo poder que há em nome de Jesus Cristo. Tomo posse da unção para discernir todas as coisas ao meu redor. Me revisto da sabedoria, da verdade e da justiça que vem do trono de Deus. Declaro que hoje a minha visão, audição, olfato, paladar, tato, coração são revestidos pelo sangue de Jesus, pelo fogo do trono de Deus e pelo óleo do Espírito Santo de Deus, para discernir tudo que está em oculto, em nome de Jesus. Amém. Como diz a tua palavra, ó Deus, em Lucas 8,17, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Glória a Deus. Amém, queridos? Olha só, eu vou deixar um dever de casa para vocês. Vocês vão fazer a leitura dos Salmos 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Amém? Vocês vão fazer essa leitura durante 7 dias na vida durante 7 dias, mediante a esse decorrer do tempo, tá? Se vocês já quiserem começar hoje, contando hoje e estender mais 6 dias, eu oriento que vocês façam.
O horário para fazer, vou sugerir esses horários. São horários chaves: 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, tá? Eu coloquei 10 horas aqui, mas tá errado, ó. 9 da manhã, meio-dia, às 15 da tarde, às 18, às 21 da noite, que é às 9, e às meia-noite. Então, esses horários são horários chaves, tá bom? São horários que no mundo espiritual se abrem portais. Foram horários, né, como eu já havia dito, aonde Jesus sobe o monte para orar, quando chama os discípulos para vigiarem, né? São horários que Jesus, ele se entregou, foi preso. São horários que Jesus foi crucificado. São horários que Jesus ali, ele veio a morrer e a ressuscitar. São horários que Jesus ele tirou a chave da mão do vil tentador, né? Da morte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então são horários chaves, tá? Esses horários aí. Louvado seja Deus. Eu vou só deixar também mais uma lição. Olha só, tirem 10 minutos para vocês louvarem e adorarem a Deus aí. Amém? Nós vamos encerrar esse vídeo. Você tira esse tempo aí de louvor e adoração para a honra e glória do Senhor. Não se esqueça, façam essa leitura, tá? Durante 7 dias aí dentro da sua casa, ó, 7 dias. Leitura dos Salmos 30 ao 35 durante 7 dias. Escolha um desses horários que cabe aí dentro do seu cotidiano, do seu dia a dia. Perfeito? Maravilha. Deixa eu voltar aqui. Maravilha. Então, estamos encerrado, abertura concluída para a honra e glória do Senhor. E olha só, aguardo vocês amanhã às 18 horas, perfeito? Que nós faremos a entrega. Lembrem-se, vigiem, fujam de tudo que não agrada ao Senhor, fujam dos pratos, das ofertas de Satanás, fujam de briga, de contenda, de tudo que não você tenha a consciência, a racionalidade que não agrada a Deus. Perfeito? Bom, Deus abençoe a todos e soldados, vamos avante, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Deus abençoe e tchau, tchau.